Já estamos aí com a câmera ligada. Aqui no meu relógio já está dando 20 horas. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, meu amigo ouvinte, boa noite, minha amiga ouvinte. Estou começando aqui as transmissões do nosso programa Economia Fácil, pela web rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, www.clwebradio.com. Eu não estou no estúdio, como vocês podem estar vendo. Eu estou fazendo uma transmissão aqui de live, direto da redação da Nota, Agência de Notícias Alternativa. Uma improvisação, porque hoje nós não pude estar no estúdio. O estúdio, quem está no estúdio é o Antônio Figueiredo, ajudando a fazer a transmissão pelo streaming da nossa emissora, tanto no nosso site, como pelos aplicativos de rádio, né, o nosso exclusivo, né? Vocês podem baixar no Google Play, como também os aplicativos de rádio parceiro, como o iRádio e Radionet. Nós vamos falar hoje sobre reforma da Previdência, é o tema econômico da semana, a votação particularmente da reforma da Previdência. Nós vamos tratar tudo sobre reforma da Previdência, tentar especialmente discutir aqui a proposta que acabou sendo votada, o chamado texto base, que foi um substitutivo elaborado pelo relator e posto em votação na comissão especial e, por sua vez, encaminhado para o plenário da Câmara dos Deputados. O plenário da Câmara dos Deputados votou o texto base em primeiro turno. Vale lembrar que agora precisa ser também votado num segundo turno. Antes da votação do segundo turno tem que ter a votação dos destaques. Vai para votação em segundo turno e, se aprovado, vai para o Senado. Lá no Senado também vai ter uma comissão especial para debater e, na sequência, nós teremos a infelicidade, se for posto em votação, e, por sua vez, aprovado lá também em 2 turnos. Então, nós aqui vamos discutir reforma da Previdência. Tá? Como sempre, é uma satisfação conversar com vocês ao vivo, direto aí com nossos ouvintes, interagindo com vocês. Vai ter aí, já começando a aparecer os primeiros ouvintes, né? As primeiras visualizações. Como sempre, queria convidar quem está nos assistindo pela live, ouvir o stream do nosso site, o www.clwebradio.com. É muita alegria estar conversando com vocês, como eu disse, aqui no nosso programa Economia Fácil, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 20 horas. Quintas-feiras às 20 horas. Nas 2 últimas semanas a gente colocou no ar programas gravados. Eu estava de férias, festas juninas, eu estava de férias, né? E voltamos agora com um programa inédito. E também de segunda a sexta eu entro com comentários exclusivos, né, com os destaques do noticiário econômico no programa Boletim Censura Livre, primeira edição, que vai ao ar às 8 da manhã. Eu entro às 8h30, se tudo correr bem, né, às 8h30 da manhã, e converso 2, 3 destaques do noticiário econômico do dia. Queria, como sempre, também convidá-los para nos ouvir de manhã. Também tem live salva, então você pode assistir a qualquer momento depois. Eu entro por telefone, não é uma conversa por vídeo. Vocês estão tendo essa oportunidade de conversar comigo por vídeo, não estou no estúdio, né? Lá eu interajo com o meu parceiro Antônio Figueiredo, nosso mestre do rádio jornalismo web,
né? Mandar, como sempre, um forte abraço para ele. Ele está aqui online comigo. Para qualquer tropeço, não culpo ele, a culpa é minha, que estou fazendo, inclusive, a transmissão do programa fora do estúdio da Web Rádio Censura Livre, que fica lá no bairro do Rocha, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. E de lá a gente transmite para o Brasil e para o mundo. Queria, antes da gente entrar no tema, né, a gente nesses minutos de apresentação inicial, oferecer como opção para comentários, para vocês enviarem para a gente dúvidas, críticas e sugestões, não só mandando mensagem e escrevendo comentário nas nossas redes sociais. Nós temos perfil no Facebook, no Instagram, no Twitter, mas o nosso programa Economia é Fácil tem um e-mail, um correio eletrônico, um endereço de correio eletrônico, que é o economiafácil@gmail.com. economiafácil@gmail.com. Pode mandar, né, que a gente vai comentar. Se a gente não comentar no ar, a gente vai comentar com o nosso ouvinte diretamente, mandar uma resposta para ele. Nosso programa vai estar gravado. O programa de hoje vai estar gravado, ele é retransmitido e tem reprises ao longo da nossa programação da nossa emissora. Então você entra lá na nossa página, vê a nossa grade de horários e você vai ver a reapresentação do nosso programa e vai estar salvo a live no Facebook. Nós estamos aí resolvendo a questão do nosso canal no YouTube, depois a gente vai vai baixar e fazer o upload, né? Vai fazer o download, depois o upload lá para o nosso canal no YouTube. Mas por enquanto vocês podem nos assistir pelo Facebook, a live salva. Como sempre, a gente reforça a opção de nos assistir pelo streaming e pelos aplicativos, né? Agora, antes da gente entrar no tempo, eu queria dar uma outra dica para ouvir a nossa programação. Não só o meu programa, o programa da Wellington, que foi agora às 7 da noite, o programa do Antônio Figueiredo, que é todos os dias, que é nos assistir pelo televisor, né? Quem tem Smart TV, você pode abaixar o nosso aplicativo ou o aplicativo Radiosnet ou iRádio no aparelho, no televisor Smart, vai lá clica o ícone da Play Store, vai lá na Play Store e, como sempre, você digita Censura Livre, baixa o aplicativo e instala toda vez. Aí você entra no Radionet e digita Censura Livre. Aí você pode até marcar na opção, né, estrelinha, que são suas opções prediletas. E você toda vez pode assistir no Smart TV. Quem não tem Smart TV, existe no Xing Ling da vida, tem o aparelhinho IPTV Box, que é uma dica. Um IPTV Box é um aparelho que varia entre R$100 e poucos e R$300. Ele lembra aquele Google Chromecast, que é aquele aparelho que também, da Google, também tem a Apple TV, que são os aparelhinhos. Então são uma dica, você compra numa loja de produtos eletrônicos, você conecta ele com cabo na televisão e o televisor ele funciona como uma Smart, né? Então, lá no seu IPTV Box, você faz a mesma coisa. Você clica na Play Store, entra na loja virtual do Play Store, baixa o aplicativo. Então, você vai poder nos ouvir todos os dias. Para quem tem hábito de ouvir rádio no aparelhão, você vai poder ouvir, conversar com a gente, vai poder ouvir nossa programação da sua TV, né? Ouvir a programação como um rádio. E é uma opção fantástica para ouvir nossa programação. Inclusive, quem tem um site, acessando o nosso site, também você pode ouvir pela Smart TV, pelo streaming da rádio, a nossa programação. Então, são opções pelo televisor que você pode ouvir a nossa programação quando ela estiver sendo transmitida pela emissora. O salvo é Facebook, é o nosso canal no YouTube, né? E a gente também bota uns podcastzinhos lá no nosso site. Estou dando essa opção, né, nesses minutos iniciais,
perder um pouco de tempo para oferecer a vocês essa opção de nossa programação, tá bom? Vamos ao tema do dia. Hoje eu vou iniciar também um quadro novo no nosso programa, que eu vou dar uma dica de livro. Ao final eu vou dar uma dica de livro de economia para que os nossos ouvintes também se informem por outras fontes, né? Principalmente a fonte impressa, possa ter uma formação em economia, tá? Então, uma dica de hoje, ao final do dia eu vou dar a resenha de um livro, tá bem? Vamos lá ao tema do programa de hoje, querendo agradecer a presença aí dos nossos ouvintes, né? Já tem gente aí no ar, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos a Deise Alvarenga, o Rodrigo Barrenetti nos assistindo, a Eliane Pereira e nós temos aí o Gualberto Pitel, estava nos assistindo, né? Vários outros, a Neia Oliveira nos assistindo, né? O Gualberto Tinoco, inclusive, colocou aqui ó, o recadinho. É fundamental uma ferramenta de notícias, resenhas e artigos independente dos patrões e dos governos, que é justamente como funciona a nossa emissora web, www.clwebradio.com. Né? Inclusive, eu vou apresentar aqui uma abordagem independente dos patrões sobre a reforma da Previdência. Vocês já repararam como os patrões ficaram tão felizes com a reforma da Previdência? Mas você, trabalhador, é bom a reforma da Previdência? Nós estamos sempre conversando isso com vocês, né? Eu acho que não. Como economista, como trabalhador assalariado, eu digo que não é. Eu não sou ligado aos patrões, eu não trabalho no mercado financeiro, não sou banqueiro, não sou executivo de banco. Então eu digo para vocês com todas as letras, muito ruim. E mais, não vai gerar os empregos. E com agravante, nós estamos sem emprego e agora você vai ficar sem aposentadoria. É mole? E quem ainda tem muito tempo para se aposentar, meu amigo, eu digo para você, você vai trabalhar muito mais. Se antes você, por exemplo, faltasse apenas 5 anos para você se aposentar e você ganhava algo em torno de R$ 1.800, você iria se aposentar trabalhando, né, só mais 5 anos e você ia se aposentar com algo em torno de R$ 1.600. Agora, você terá que trabalhar mais 10 anos, quer dizer, portanto, mais 5 anos, além dos 5 que você estava esperando, estava se programando, se organizando, e vai receber apenas R$ 1.200 e dependendo, você vai receber apenas um salário mínimo, dependendo dos enquadramentos, tá? Em compensação, o teu patrão que deve ao INSS, mas eu não estou falando de pequeno patrão, pequeno empresário, microempreendedor, nem o dono da padaria, o dono do mercadinho. Estou falando do dono de grande empresa. Se ele deve ao INSS, agora ele está torcendo para ter a dívida dele perdoada. E mais, conseguir várias isenções e desonerações. Então, ele vai pagar menos imposto. E ele, ao pagar menos imposto, ele não vai se sentir obrigado, nada vai obrigar ele a pagar mais, a contratar mais funcionário ou te pagar mais. Nada obriga. Então, esse repasse, né, o que poderia ser um repasse, com essa economia que ele vai ter, não vai se reverter na geração de emprego. Porque a gente vive dizendo aqui, o que gera emprego é contratação de funcionário. E para contratar funcionário, a empresa tem que ter aumento do faturamento, aumento das vendas, né? Então, a contratação, o gasto com a contratação de um novo funcionário tem que mais que compensar o aumento da receita. Se a empresa não está esperando aumento de receita, apenas redução da despesa, o que ele vai fazer? Ele vai contratar mais alguém? Não. Gente, é uma questão lógica. Parece que essas pessoas que elaboraram a reforma da Previdência e fazem a propaganda
ideológica, não são empresários produtivos, empresário que contrata, principalmente empresário, microempresário, pequeno empresário. No fundo, eles são grandes empresários e banqueiros, tá? Que devem ao INSS, né? A dívida previdenciária hoje, dívida principalmente não paga, inadimplente, tá? Essa dívida não paga, que está na dívida ativa. Hoje totaliza quase R$ 1 trilhão. Tribunal de Contas, os auditores fiscais analisam que, pelo menos desse 1 trilhão, 800 bilhões são recuperáveis. E desses 800 bilhões, provavelmente algo em torno de 300 são recuperáveis imediatamente. Fora o que a Receita Federal avalia que pelo menos por ano de inadimplência e descaminho, quer dizer, o cara não paga, né? Ele burla, ele frauda algo em torno de 180 bilhões. Algo de 180 bilhões. Portanto, é mais que a reforma da Previdência se propõe a economizar cortando dinheiro de trabalhador e da trabalhadora. Falo como economista, estou falando como economista, inclusive, da área de gestão orçamentária de gestão orçamentária e financeira, que também atuou na área de planejamento econômico, porque a gente está ouvindo por parte da imprensa perguntando, entrevistando muito economista que não entende nada, não é nessa área. E muita gente, inclusive, que também nem é economista, né? É especialista em finanças e, inclusive, analista de mercado. Analista de mercado, o cara pode ser formado em qualquer coisa, com todo respeito. O cara pode ser formado num curso nada a ver, tá? Manicure de cachorro e depois trabalhar no mercado financeiro, aí porque leu meia dúzia de livros, assistiu filme e vídeo no YouTube e está falando. Eu não estou conversando com vocês porque sou um youtuber. Nós estamos numa emissora, nós temos uma equipe editorial multidisciplinar, com jornalistas, para conversar com vocês sobre economia. Tentar trazer para uma linguagem do trabalhador, sem o economês, a cretinice do economês, que é justamente para afastar o trabalhador, fazer com que ele não entenda, ao mesmo tempo que faz com que pareça a economia algo como uma medicina, cheia de palavras difíceis, internas, e no fundo tem, é claro, termos técnicos, tá? Mas que é possível explicar, tal como o seu médico consegue te explicar sobre economia, seu médico consegue explicar sobre doença, sobre tratamento para você, o economista tem o dever moral, ético, de te explicar como a economia pode melhorar, como a economia funciona e como você pode sobreviver diante das dificuldades da economia e, inclusive, melhorar de vida, né? Ter uma vida mais confortável. Então, aqui no nosso programa, vocês sabem, estou sempre dando dica também de finanças, como sobreviver diante dos juros escorchantes do cartão de crédito, dos juros abusivos do cheque especial, diante dos problemas de cobrança de imposto, né? Aqui é uma tribuna para isso. Então mande sua dúvida, sua crítica, sua sugestão. Escreva aí seu comentário aqui na live. Mande um e-mail para economiafácil@gmail.com e, como sempre, assista nosso programa quintas-feiras às 20 horas. É importante colocar que o Congresso Nacional votou na noite de quarta-feira, dia 10 de julho, dia fatídico, vai ficar na história, votou em primeiro turno, tá bom? Votou apenas em primeiro turno. Isso significa que a Câmara ainda vai votar em segundo turno, quer dizer, uma segunda votação do mesmo
do mesmo e precisa, no mínimo, 308 deputados votando favoravelmente, tá, a proposta da reforma da Previdência. A proposta da reforma da Previdência foi elaborada pela equipe econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes, que é banqueiro, tá, e que atua justamente no setor de fundos de pensão no Brasil. Ele responde a 8 processos por fraude em fundos de pensão. Não sou eu que estou falando, basta você fazer um Google. 8 processos por fraude em fundo de pensão. Ele pelo menos é acusado de roubar a previdência de trabalhadores que contribuem para fundos de pensão. E Paulo Guedes é dono de uma das chamadas administradora de fundos de previdência, que é o quê? Que é uma das 5 entidades privadas, instituições privadas, que lá no Chile operam a previdência por capitalização, que é o modelo chileno. Lá a previdência é privada. E ele quer introduzir no Brasil. Então ele quer privatizar ou quer estrangular de tal forma a previdência pública no Brasil para empurrar os trabalhadores, principalmente os trabalhadores da classe média alta, para a previdência privada. E mais, tinha um item na proposta do Paulo Guedes, que a parte de seguro da Previdência Social, que é quando você se acidenta, quando você sofre uma doença, não seja mais coberto pelo INSS, e sim que você seja obrigado a comprar um seguro, contratar um serviço de seguro num banco. Paulo Guedes não dá tiro em água, Paulo Guedes não marca bobeira. Paulo Guedes é um banqueiro, e se cercou de banqueiros na equipe econômica, seja no Ministério da Economia, seja no Banco Central. E articula no Congresso Social juntamente com uma bancada que é pouco falada, que é a bancada do mercado financeiro. Fala-se muito da bancada ruralista, a chamada bancada do boi, da bancada da segurança pública, a chamada bancada da bala, e da bancada da Bíblia, que é ligada aos evangélicos, mas também de lideranças católicas e, em menor medida, espíritas, que reivindicam e apresentam propostas muito com um viés religioso. Então se fala muito dessas 3 bancadas, mas existe uma quarta bancada muito poderosa, que é do mercado financeiro. Nela se articula o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é ligado a esses interesses e justamente vem defendendo, costurando, mesmo que a revelia do governo, tá? Do governo Bolsonaro. Muito mais para fazer diferenciações táticas do que diferenças mesmo de conteúdo. Então é muito mais na forma do que na essência. Muito mais também para disputar poder político do que, de fato, divergência de conteúdo. Rodrigo Maia costurou, junto ao chamado Centrão. O que é o Centrão? Um grupo de parlamentares que não se reivindicam nem de esquerda nem de direita, mas no fundo são todos de direita, ou pelo menos podemos dizer de centro-direita, que ficam negociando de maneira fisiológica a aprovação de medidas, a contemplação de cargos no governo ou recursos para as suas emendas parlamentares para atender a base deles. Atender as bases, muitas vezes, é óbvio, para garantir reeleição deles, mas não só isso. Né? A gente sabe que, em muitos casos, tem interesses escusos. Empresas, né, e outros interesses no seu curral eleitoral, vamos dizer, que é a sua base eleitoral. Atender correligionários também. Então, o Centrão costurou uma proposta diferente, né, tirando os chamados bodes na sala, tá? Bodes na sala. O que são os bodes na sala? Eram propostas, itens da proposta da reforma da Previdência, muito duros. Eram tão duros, que ninguém queria, ou pelo menos até o Centrão, com toda a fisiologia, não queria de jeito nenhum votar isso.
porque sabia que seria cobrado pela base. Então, se costurou a partir disso, um substitutivo. Então começou-se uma briga entre o governo e o governo, poder executivo no caso, para tentar manter o texto original ou substitutivo e alguns itens. No final das contas, o que nós tivemos? Acabamos tendo uma chamada redução no valor economizado. Não vai ser o que o Paulo Guedes dizia, 1,2 trilhões por ano, embora vale a gente destacar aqui para os nossos ouvintes, o Paulo Guedes em nenhum momento, mesmo já com a proposta no Congresso Nacional, abriu os microdados da Previdência Social para a gente fazer uma simulação com os vários itens da proposta, como ficaria aplicando e quanto resultaria de menos gasto, de menos despesa. Então, para inclusive identificar o impacto da proposta. Vários especialistas, inclusive, disseram que provavelmente o impacto a redução, a economia com a reforma da Previdência, seria muito maior. Então, o impacto seria ainda mais duro ao conjunto dos trabalhadores. Mas não se havia os microdados. O governo, inclusive, colocou sigilo no determinado momento nas consultas que foram feitas, as consultas públicas, e não liberou. Então, você não tinha uma simulação oficial do governo, item a item, pegando os microdados, hoje quantas pessoas são aposentadas, quantos vão se aposentar daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10 anos, e como ficaria, ou mesmo daqui a 40 anos, como ficaria. O que o governo sempre alega, já há 20 anos isso, já desde o governo FHC, mas ficou mais forte nos últimos anos, no governo Lula, Dilma e Temer, e pior ainda no governo Temer, é a alegação, é o discurso que há um déficit na Previdência. Há um rombo, que eles falam, um rombo, palavra que eles gostam de usar. E dizem, aplicando inclusive a parábola da casa, que quando você tem ou da família, quando você tem um rombo, você tem que cortar esse rombo, tem que tapar esse rombo. Doa quem doer, o remédio amargo, mas tem que fazer, temos que salvar a Previdência, para que os velhinhos, inclusive no futuro, possam se aposentar, os futuros velhinhos. Mas todas as pesquisas atuariais, simulação atuarial, a atuária é a área da contabilidade, a área da estatística, uma área de interface, que faz simulações junto à população, inclusive você aplica na área de seguro, na área de previdência. É que, mesmo com a redução da população de jovens no Brasil, as contas da Previdência são sustentáveis, porque hoje, inclusive, não tomando o discurso do governo, mas tomando os dados sérios do orçamento geral da União, a Seguridade Social, mas não só a Seguridade Social, a Previdência, que é só a parte de pagamentos de pensão e aposentadoria, é superavitário. Isso incluindo servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada. Previdência. Estou destacando aqui BPC Loas, tá? Que é uma outra regra, certo? Mesmo que o INSS pague, aqui é recurso outro. Então, Previdência, os dois. Previdência da iniciativa privada é muito superavitário, muito. Previdência do servidor público, pequeno déficit. Aí a gente vai abrir por quê? Previdência dos trabalhadores da iniciativa privada, ele é financiado de que forma? A contribuição previdenciária do trabalhador, que é cortado no contra-cheque, trabalhador assalariado, carteira assinada, né? Carteira assinada. A empresa, o empregador recolhe na folha e paga o INSS. Se ele estiver fazendo certinho, tá?
Ele contribui com 20% da folha, contribuição dele, empregador, tá? Então, a gente tem as duas contribuições. E nós temos um reforço do poder público com os impostos, com as chamadas contribuições sociais. CONFINS, CSLL, CID e algumas outras coisas. Essas contribuições sociais, elas entram no caixa não apenas para a Previdência, mas um caixa que se chama um pouquinho maior, Seguridade Social. Então, portanto, elas deveriam também alimentar a contribuição. Nas contribuições sociais, nós temos também o Fundo Rural, os impostos, os tributos que incidem sobre a produção, sobre a atividade rural, para cobrir os trabalhadores rurais, os agricultores familiares e os empregados rurais. Porque lá é difícil ter carteira assinada, contribuir no contra-cheque, no olerite. Tá? Então você tem contribuições, então pequenos tributos, alguns também, inclusive, são chamados de imposto do INCRA. Não vão para o caixa do INCRA. O INCRA não tem grana, tá? Porque antigamente o órgão que antecedia o INCRA recebia essa contribuição, que era o Serviço Social Rural. Então não vai para o INCRA, apesar de ser chamado de imposto do INCRA. Então o Fundo Rural é deficitário, mas ele compõe aqui a caixinha da Previdência dos trabalhadores da iniciativa privada. Mesmo assim, o sistema é superavitário. Tá? Já no lado de cá, na Previdência do setor público, nós temos um problema. Você acha que são os privilégios? Não. O trabalhador privado aqui contribui com 8% do salário dele. Descontado na folha, direto da folha. Ele recebe menos. Pá. O trabalhador público é descontado 11%. E quando ele se aposenta, ele continua contribuindo. Olha que doideira. Ele continua contribuindo. Qual é a outra coisa aqui, ó? Não é recolhida a parte patronal, que seria do Estado, seria da União. Não é recolhido. Não tem o aporte da União para pagar, para entrar nesse caixa aqui. E mesmo assim, praticamente equilibrado. Qual é o problema que desequilibra aqui? E tem militares. Muito deficitário. O número de ativos contribuindo e o número de inativos, aposentados e pensionistas, muito desequilibrado. E especialmente nas altas patentes. Quando sobe a patente, os chamados oficialatos, tenente para cima, né? Sargento, cabo ainda tem, mas para baixo, mas subiu para cima. Lembrando que as filhas dos militares recebem pensão, aquelas coisas todas que vocês já devem saber que a imprensa bate. Militares é deficitário, muito. Dos servidores civis é equilibrado. Políticos, os políticos você sabe, tem uma previdência, contribui durante 8 anos só, 2 mandatos já tem direito de se aposentar. E magistratura. Falei magistério não, magistratura. Juízes, procuradores, promotores. Eles têm uma previdência totalmente desequilibrada. Aí você vê a reforma da Previdência. Está aí a proposta tanto a do Paulo Guedes quanto o substitutivo, né? E você acha, como é que foi? Esses 3 setores privilegiados foram afetados? Não. Muito pouco, muito pouco. A única coisa que teve é a introdução no conjunto dos servidores públicos de um teto, que é um teto baixo, que é o teto do INSS, baixo para o servidor público, que geralmente é um profissional de alta qualificação, porque se fica fazendo falsas comparações, como se o servidor público ganha muito, mas ele ganha muito porque no Brasil o empregador privado paga muito pouco, paga de maneira vergonhosa. Um engenheiro no Brasil ganha 10 vezes menos que um engenheiro na Europa. Com mesma escolaridade, tempo de escolaridade. Isso é uma vergonha. Então não é que no serviço público paga muito,
é que na iniciativa privada paga pouco. Inclusive, tomando como comparação os salários médios no serviço público comparado à Europa, não precisa a Europa, os países centrais da Europa. Vamos falar os países de renda média na Europa, tá? Da OCDE, países da OCDE, é muito baixa. Com exceção, adivinha? Magistratura e políticos eletivos. Um deputado no Brasil recebe de remuneração 5 vezes mais que um deputado na Europa. E lá os salários são altos. Então, o salário do deputado não é berrequinha, mas... Então, essa é a questão. Juízes no Brasil, o salário é muito maior que de um juiz na Europa. E a diferença entre um trabalhador médio e um juiz, o salário do juiz é muito alto. Não estou falando serventuário da justiça, cara que é analista administrativo, analista judiciário. Estou falando magistrado, juiz, promotor, procurador. Não estou falando a peãozada, porque há uma visão deturpada da grande mídia, deliberada, não é por ignorância da grande mídia, certo? Para enganar os trabalhadores, principalmente os trabalhadores mais pobres, os trabalhadores da iniciativa privada, ficam semeando discórdia, mentira, semeando inverdades, manipulando a informação para fazer chegarmos à falsa consciência que o trabalhador no serviço público é um privilegiado. Tá? O trabalhador no serviço público, ele fez concurso, ele fez pós-graduação, muitas vezes, na maior parte dos casos, etc. Mas eu não vou ficar fazendo aqui um elogio do serviço do público, só estou fazendo uma comparação, que o problema é que não existe o problema na Previdência. E se há, é privilégio, que você poderia combater sem fazer uma reforma da Previdência. Não é verdade? E mais, fazendo uma simulação atuarial, até 2050 a Previdência é totalmente equilibrada. E até lá, o Brasil pode estar desenvolvendo outros mecanismos de receita. Então vamos discutir receita. Não vamos cortar a despesa, vamos cortar da aposentadoria do trabalhador. Vamos discutir receita, mecanismos para ampliar a arrecadação para a Previdência Social. Não necessariamente em cima do pobre, em cima do rico. E mesmo que também preservando mecanismos de geração de emprego. Porque, como eu disse, não é pagando menos, tanto imposto quanto até mesmo salário, que o empregador vai contratar alguém. Ele contrata alguém se o faturamento dele mais que cresce proporcionalmente à despesa que ele tem com a contratação. Tá? E nós vamos ter um agravante com a reforma da Previdência. Ela passando, porque ela ainda não passou, então ainda há condições da gente se mobilizar, e reverter, tá certo? Mas se a gente não conseguir reverter isso, a reforma da Previdência vai ter um grande impacto negativo sobre a economia. Ao contrário do que o Paulo Guedes, que a Rede Globo, os deputados e o governo Bolsonaro dizem. Qual é o impacto? Não é a melhora das contas públicas, não é a geração de emprego e mais renda, não é o crescimento econômico, é o contrário, é o decrescimento. O PIB cairá com os cortes. Primeiro, a reforma não vai gerar emprego, não vai melhorar por si a economia. Não vai. Fiz aqui com vocês um exercício simples. Empresas não contratam porque elas estão pagando menos para funcionário, menos até para o governo com menos imposto. Elas contratam se o investimento dela
se a contratação de funcionário está gerando aumento do faturamento. Beleza? Então não vai melhorar a economia. Não vai melhorar a economia. Eu hoje de manhã, no primeira edição, no Boletim Censura Livre, primeira edição, falei, comentando uma notícia econômica do dia, que simplesmente mostrei para vocês o tamanho do endividamento das famílias e da inadimplência. Essa é a questão chave hoje, uma das duas questões chave. A outra é o corte dos gastos públicos, principalmente nos gastos sociais. Educação, saúde, as universidades estão mandando embora funcionários, não estão pagando bolsistas, então é menos emprego e renda, portanto menos gente consumindo, as lojas estão ficando com prejuízo e estão fechando. O comércio aqui no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, você só vê, vende-se, aluga-se, loja fechando, comércio, restaurante fechando. Pô, comércio de comida, mas está fechando. Está fechando. Meus colegas de trabalho que almoçavam na rua estão levando marmita. Todo mundo está levando marmita. Né? Porque não tem dinheiro. A economia está mal. Os terceirizados sendo mandados embora do serviço público. Não tem obras públicas, estão todas paradas. As estatais, o governo está preparando para privatizar, em vez de estar realizando projetos de investimento. A Petrobras não está fazendo encomenda na indústria naval. O Comperj está parado, só uma parte que a Petrobras empurrou para uma empresa chinesa, na qual os chineses trazem tudo pronto, estão contratando uma meia dúzia de operário e estão comprando as coisas, vindo com as coisas prontas da China. Não é culpa dos chineses isso, é culpa que o governo não está exigindo. O governo não está botando a Petrobras para gastar. Né? As refinarias do Brasil estão paralisadas, estão menos oferta de combustível, o preço dos combustíveis está na estratosfera. E aí o que o governo diz é que vai vender as refinarias, vai passar para outra empresa. Olha, o que diz que vai aumentar a oferta de combustível na economia? Quem está dizendo? As empresas vão comprar o ativo ou vão ampliar a oferta? Elas não são obrigadas. O que tinha que ampliar era, para baixar o preço da gasolina, era ampliar a oferta. É mais, praticar preço, fixar preço a partir de custos nacionais e não a partir do custo internacional, com dólar ou petróleo, o valor do petróleo cotado na bolsa na bolsa da Europa e dos Estados Unidos. O preço do petróleo é o custo nacional. Hoje nós temos uma produção local, uma extração, um refino totalmente competitivo, a custos competitivos. Então tinha que cobrar preço nacional, a custo nacional. Até porque o consumidor não ganha em dólar, não ganha salário dos Estados Unidos e da Europa. Tá? Então essa era a questão chave para resolver a questão do emprego. Nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil e a perspectiva é cada vez de redução, né, das projeções de crescimento econômico desse ano. O mercado financeiro todo feliz e o próprio governo achava que iríamos crescer 2,5%, a expectativa já reduziu para 0,8%. E eu digo a vocês que muito possivelmente podemos ter esse ano, inclusive, uma recessão, com a reforma da Previdência sendo aprovada. Porque a desculpa é, com a reforma da Previdência vai deslanchar a economia. Mentira. Por que isso? Nós vamos tirar 100 bilhões por ano do bolso do trabalhador aposentado e pensionista. Ao mesmo tempo que nós vamos obrigar os trabalhadores na ativa a gastar mais dinheiro com sua futura aposentadoria, contribuir com maior quantia, uma alíquota maior. Isso significa menos dinheiro que vai ser gasto no consumo e em investimento. Isso significa que a reforma da Previdência é recessiva. Se o impacto negativo da economia, a partir da reforma, pode não ter ser mensurado esse ano, mas vamos ver nos próximos anos uma forte estagnação econômica puxada
pela reforma da Previdência, puxada e provocada pela reforma da Previdência. Vocês sabem, já coloquei aqui que eu sou muito crítico, inclusive por causa disso, certo? Muito crítico. Não resolve. O único setor que vai ter privilégios, que vai se beneficiar com a reforma da Previdência, são os banqueiros e, em alguma medida, os grandes empresários, que acham, e isso já começou a sair, vários perdões de empresários inadimplentes. Tá? Esse, inclusive, saiu um perdão de devedores do Fundo Rural, né, que é a Previdência do Trabalhador Rural, de 85 bilhões de reais. Ora, o governo quer economizar por ano 100 bilhões, está perdoando 85 bilhões? Na verdade, a nossa impressão é que ele quer economizar, ele fixou esse valor justamente para conceder os perdões aos grandes empresários, aos grandes patrões. Claro que nessa medida perdoar vai acabar perdoando o pequeno. Mas é curioso que o pequeno ele tem execução imediata dessa dívida. O grande vai protelando, entrando em refis. O dono da Havan, conhecido aí como o velho da Havan, ele conseguiu um parcelamento da dívida dele com o INSS de 110 anos, gente. Sabe o que é 110 anos? Ele e o filho dele já vão estar mortos. Os donos da Havan vão estar mortos. E por isso que ele veste camisa verde e amarela, apoia Bolsonaro, xinga políticos da esquerda, xinga artistas, defende a reforma da Previdência com todo amor e afeto. Solta purpurina, confete. Porque ele vai ter a dívida dele, ele que é devedor, vai ter perdão. E outra coisa, você vai ter redução da contribuição dele em alguma medida. Especialmente se o governo conseguir introduzir o sistema de capitalização. Porque a reforma, a proposta do Paulo Guedes ia vir junto capitalização. O substitutivo tirou a parte de capitalização, mas criou a brecha para uma segunda reforma que pode vir no semestre que vem, já introduzindo isso. Na reforma, no modelo de capitalização, a contribuição vai ser do trabalhador da ativa, será toda em cima do salário dele. Então hoje ele contribui apenas com 8%. No Chile, o trabalhador contribui com 30%. E no final, a história mostrou agora, no tempo presente, que aquele trabalhador que começou a trabalhar lá há 30 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, quando foi introduzido o sistema, agora se aposentando agora, ele recebe muito pouco. O cara que recebia na ativa R$ 2.700, passou a receber agora um salário mínimo brasileiro, não, nem um salário mínimo chileno. 80% das pessoas aposentadas no Chile não recebem um salário mínimo chileno. Por sua vez, 50% delas recebem algo em torno de 400, pouco menos de R$ 400. Isso é uma vergonha. Por isso o Chile vive uma epidemia de suicídios de idosos, dado da OMS, Organização Mundial de Saúde. E o Paulo Guedes é dono de uma AFP, né, administradora de fundo de previdência, lá no Chile. Então vocês veem como é que as coisas são maquiavélicas, tá? Em nome de um patriotismo, em nome de superar a crise econômica, crise que o Paulo Guedes é corresponsável, porque ele foi empresário durante todos os anos do governo do PT, e o PT já está fora há 2 anos e meio, ele foi empresário e nunca falou mal das medidas do PT e se beneficiou pra caramba, tá? E agora, 6 meses no governo, ele podia ter feito já muita coisa e nada fez. A impressão e o próprio discurso, porque ele diz assim, a única proposta nossa para a economia, o único pacote econômico é a reforma da Previdência. Reforma da Previdência que pode cair, que sendo aprovado por si só, por si, não traz os empregos.
Minha impressão é que ele está fazendo de propósito, para deixar a economia bem mal, para vir com um discurso recorrente, insistentemente, né, de crise, que a reforma é necessária para aprovar. Né? A mesma coisa de crise fiscal. Cortou repasse dos municípios e para os estados, para obrigar prefeitos e governadores a pressionarem as suas bancadas a votar a favor da reforma da Previdência. Ao mesmo tempo que o governo liberou, tá, mais de 7 bilhões de reais no toma lá da cá para conseguir a aprovação da proposta. Então, ele está distribuindo 20 milhões de reais este ano de recursos para a emenda parlamentar para comprar os deputados. 20 milhões de reais. Um governo que prometeu que ia ser diferente, que não ia fazer fisiologismo. Fisiologismo era coisa do governo do PT, no máximo as coisas do governo do PMDB, né? Disso aí que está aí, dessa esquerda, como se o governo Sarney, né? O Brasil está sendo governado nos últimos 30 e tantos anos por governos de esquerda. Não sei de onde que essas pessoas tiram essas ideias mirabolantes, né? É como se o governo Temer fosse um governo de esquerda. Então, o gasto está se gastando 20 milhões esse ano, liberando para cada deputado que votou a favor. Votar a favor da reforma. E já prometeu também 20 para o ano que vem. Então o cara vota esse ano, ganha 20, ano que vem ganha mais 20 milhões. Para que o deputado use na base dele. Inclusive daquela forma que a gente já falou aqui, né? Com empresários, fazendo projetos mirabolantes que vai contemplar os empresários locais, né? Então, é um verdadeiro mensalão, sem ser mensalão, é um mensalão sem ser mensalão, certo? Um governo que disse que ia mudar tudo que estava aí, tá? Ele, inclusive, vai precisar de um gasto extra de 1 bilhão de reais. Ele vai enviar agora, o Congresso vai ser obrigado a enviar créditos extraordinários, porque ele não tem esse recurso aprovado no orçamento para pagar os deputados. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele vai ter que enviar pedido de crédito extra. Ele já gastou 2,6, vai gastar 2,6 bilhões de reais com pagamento de emendas parlamentares para conseguir os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. O resultado foram os 379 votos a favor da reforma da Previdência, 71 a mais do que o mínimo necessário. Então nós temos nesse sentido uma reforma da Previdência que prejudica os trabalhadores. Agora nós temos um gasto público gigantesco. O governo disse que precisa cortar gasto público, então ele cortou dinheiro das universidades, mas vai gastar com os deputados. É isso mesmo que vocês estão vendo. Com projetos de emenda que não necessariamente são emendas estruturantes, que vão melhorar a vida do trabalhador e da trabalhadora naquela base eleitoral contemplada com a emenda parlamentar. E o Congresso vai ter que aprovar créditos extras. O governo que diz que para as universidades, para os hospitais, não pode ter crédito extra. Mas para a emenda parlamentar pode. É isso que está sendo colocado, esse é o jogo para se aprovar a reforma da Previdência. Esse é o jogo. A Globo, que é inimigo do Bolsonaro, Bolsonaro é inimigo da Globo, eles estão juntos. Rodrigo Maia, que está fazendo briguinha com Bolsonaro, são aliados. Eles todos são aliados contra a gente. Vários governadores da dita esquerda também estão apoiando o governo, não só os governadores de direita. Embora os partidos até votem contra a reforma, lá o governador pediu para a bancada dele, que não necessariamente é do partido dele, votar a favor da reforma da Previdência. O Antônio pediu para eu dar um alô para quem está na live. Eu já tinha feito no início, mas eu vou aqui fazer, tá? É até bom para a gente tomar um fôlego e voltar a conversar. Então temos o Rubem Donizete,
o BM Luiz Carlos, o Antônio Carlos Lamotte, que é inclusive nosso parceiro na rádio, a Cíntia Oliveira Fonseca, o Anselmo Gutierrez, o Marco Antônio, que é o nosso parceiro aqui no Projeto da Rádio também, o Bruno Rodrigues Ribeiro, que é um nosso grande ouvinte, recorrente, o Luiz Miúdo Orlando, tá? A Mariana Geminiani, que é outra ouvinte regular, minha amiga advogada lá de Brasília, a Shailene Carvalho, também está nos ouvindo, o Cid Rei Neves, o João Barbosa Heitor de Souza, o Fernando de Souza Pedrosa, tá? E entre outros, depois eu falo mais. Agradecer pela audiência, agradecer pelo carinho, pela paciência de estar aqui conosco assistindo. E eu peço aí, quem estiver nos assistindo pela live, dá um curtir e compartilha. Compartilha. Tem que ter mais pessoas. Se você compartilhar, inclusive na sua própria página, como também você compartilhar em grupos, você vai permitir que mais pessoas possam ver na sua timeline o programa, né, pelo menos a postagem, e elas vão se sentir propelidas a clicar e assistir o nosso programa. Então, tem um efeito multiplicador. Nós não fazemos a nossa programação da web e a rádio Censura Livre para nós mesmos, a gente está fazendo para mais pessoas, para as pessoas terem a oportunidade de ouvir vozes diferentes, alternativas. Para quem está nos assistindo pela live, nós temos uma outra opção que é o nosso site. Você pode ouvir a programação toda em direto, a gente está transmitindo no momento. E é uma web rádio. Temos um site que é o www.clwebradio.com, clwebradio.com, o streaming da rádio, tem um site com programação, notícias, interatividade. Esse é o nosso site. Você também pode baixar o nosso aplicativo exclusivo no smartphone, tablet, e ouvir a programação também em direto, sendo transmitida, e interagir. É uma opção de interação muito legal. Nós temos também os aplicativos de rádio online, famosos parceiros, como o iRádio e o Radionet. Então você tem essa opção, tá bom? Vocês também podem baixar o aplicativo Radionet, Rádio ou o nosso exclusivo. Ambos vocês podem baixar lá no site do Google Play, na Play Store, né? Vocês podem baixar na sua TV Smart, não só no tablet e no celular, na Smart TV, e clicar, deixa a TV ligada lá, o aparelho ligado, ouvindo a nossa programação. Você vai lá para dentro do seu quarto, vai para os outros, como se fosse um aparelho de rádio. Então são opções para você ouvir a nossa programação. A gente tem uma programação, inclusive com reprises. Esse programa vai ser reprisado. Você vai lá na nossa página, você vai ver os dias que vai ser reprisado, né? Nós temos um horário alternativo, mas o nosso programa é transmitido inédito toda quinta-feira às 8 horas da noite. Então, e vai estar salvo agora a live. Você pode ouvir a live a qualquer momento. Você teve que dar uma saída, voltar, não podia estar com o celular na mão. Ou assista a gente no Facebook, em outro horário, você compartilha, você vai assistir o programa. Pode fazer comentário, pode mandar mensagem pra gente, que a gente, mesmo quem está assistindo depois, quem está assistindo esse programa aqui depois, você compartilha, faz um comentário, que a gente vai estar tratando dúvidas, críticas e sugestão no próximo programa, como a gente sempre faz, não é mesmo? No nosso programa, a gente sempre entrevista alguém. Hoje não deu para fazer, porque eu estou fora do estúdio, então eu peço desculpa para você. Nós estamos fazendo essa transmissão numa das salas aqui improvisadas da nossa web, da nossa agência de notícias alternativa, a Nota, que é uma entidade, um coletivo parceiro de apoio à Web Rádio Censura Livre. Tá bom? Eu, antes de encerrar,
a gente já está quase encerrando. Não deu para falar muita coisa, que eu acabei explicando coisa pra caramba aqui. Só dizer mais uma coisa sobre a reforma da Previdência. É possível e provável que o governo Bolsonaro tenha cometido crime de responsabilidade, porque ele vai manter, ele saiu o decreto com a liberação de recursos extra, sem ter sido aprovado no Congresso Nacional. Tá? Então, pagando emendas que não foram aprovadas. Então, é crime de responsabilidade. Agora, se ele vai ser punido por isso, depende da impopularidade dele ou não. Porque Dilma caiu e crime de responsabilidade, o julgamento é sempre político. Não é um critério técnico. Tá certo? Como a gente não teve uma entrevista, eu vou aproveitar para estrear, antes de concluir, resenha de um livro. Nem sei se está indo certinho aqui, porque o livro se chama Trabalho e Moeda Hoje, a chave para o pleno emprego e a estabilidade dos preços, do L. Randall Wright. Esse livro aqui, o livro em si, ele foi publicado no Brasil em 2003 pela editora da UFRJ, uma parceria da editora da UFRJ, da Contraponto. Tá? A tradução é do José Carlos de Assis, né? E a revisão é do Aloysio Teixeira. Um prefácio, inclusive, aqui é do Carlos Lessa. 3 economistas brilhantes, o Aloysio Teixeira já nos deixou, já falecido. O L. Randall Wright, um economista americano que está vivo. Por que o livro, quando foi lançado, teve pouca repercussão, mas agora, na economia, na academia pelo menos, o tema desse livro está bombando, que é o surgimento da chamada moderna teoria monetária. O que é a moderna teoria monetária? Ou também chamada na sigla em inglês, MMT. É uma nova teoria, nova velha, porque ele, na verdade, ele copila várias teorias sobre moeda e também sobre pleno emprego, que está sendo abraçada pelos políticos da esquerda americana, especialmente os mais jovens, na qual a geração de empregos, o crescimento econômico, o gasto público, principalmente o gasto público, pode ser coberto com a emissão de moedas. A emissão de moeda sem gerar inflação. Bom, então é um debate na economia que está bombando nesse momento, principalmente nos Estados Unidos e um pouco menos na Europa Ocidental. Os Estados Unidos está bombando esse debate na academia. É um debate atual por conta da crise econômica americana e como os Estados Unidos está suportando nesse momento a crise econômica, inclusive com um crescimento econômico e praticamente pleno emprego, certo? Sem ter aumentado impostos, tá? E com isso ter deflacionado, com isso desinflado o crescimento econômico. Pelo contrário, vem cortando impostos, sem aumentar também o déficit público, sem aumentar a dívida explosivamente. A dívida pública americana já é grande, mas não está crescendo, inclusive no governo Trump, que é um governo de direita. Embora ele use uma teoria diferente, ou apesar que ele defende muita coisa de direita, do ponto de vista da economia ele está aplicando, ele está sendo pragmático, funcionando de forma diferente. O resultado é que os Estados Unidos está funcionando, óbvio, os Estados Unidos tem o dólar, ela emite a moeda forte do mundo, mas ela emite moeda nacional. Diferentemente da Europa, que tem o euro, que é uma moeda extremamente controlada por uma autoridade externa de cada país. Então, não é a Alemanha que emite a moeda, não é a França que emite a moeda, não é a Itália que emite a moeda, é o Banco Central Europeu, a autoridade da União Europeia. Tá bombando. Então eu sugiro esse livro, dá uma lida nesse livro, Moderna Teoria, do principal autor, pensador dessa teoria. Não acredito em toda a teoria, tá? Muitos desses aspectos eu já entendi e concordava antes de ler, antes da consolidação da teoria.
Keynes, Marx, os autores marxistas já tinham falado disso muitos anos antes, Kalecki, né, também conhecido no Brasil como Kalecki, Eugen Preobrajinski, que é o meu autor de marxista predileto, já tinham falado. Então estou sugerindo esse livro, é a resenha da semana, tá? Trabalho em Moeda Hoje, do L. Randall Wray, editora Contraponto UFRJ. Eu comprei numa banquinha em universidade, estava alguns meses atrás andando na UF, comprei, inclusive antes de bombar a teoria aqui no Brasil, ela começou agora na academia, tá todo mundo... Academia, mercado financeiro, meu amigo, odeio isso aqui. Isso aqui é o livro do capeta para eles, então, certo? Gente, antes de encerrar a nossa programação totalmente, eu queria agradecer a vocês, né, dizer que nosso programa vai seguir, esse programa vai estar salvo, a live está salva. Queria agradecer os últimos ouvintes aqui que a gente conseguiu registrar, que foi a Sanei Souza, agradecer a Sanei Souza. Rubem Donizete, eu acho que eu já tinha falado. A Deise Alvarenga deixou aqui um recadinho. Almir, bem-vindo de volta, sempre bom assistir você, beijos. Beijo você também, a Deise amanhã tem o programa dela às 18 horas, outra brilhante jornalista, tá? E parceira, se incorporou aqui à equipe, né? Então, maravilha. O Bruno deixou assim, mensagem eu queria registrar. Essa proposta, ele está se referindo à reforma da Previdência, é extremamente prejudicial para a classe trabalhadora. 4 anos de muita luta dos trabalhadores contra o capital. Quer dizer, vamos ter aí durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro muita luta pela frente. Certo? Se ele cair antes, mas não quer dizer que caindo a gente não vai continuar lutando. Só estou dizendo que luta contra essas e outras propostas. Porque eu vou, para finalizar, dizer uma última coisa. Os caras já estão dizendo, inclusive o mercado financeiro já está com a desculpa pronta, que aprovando a reforma da Previdência, você acha que vai ficar só nisso? Eu te enganei, mané! Os caras já estão com outro pacote de maldade. Uma reforma tributária que vai penalizar os mais pobres, tá bom? Privatização, eles vão privatizar as estatais. Então, eles já estão com um pacote de maldade aí no pagamento de mensalidade de universidade, nas universidades públicas. Por que isso? Porque eles vão aprovar, eles viram que eles têm margem para aprovar, que eles conseguem, comprando o Congresso Nacional. E como a reforma da Previdência não vai gerar emprego, eles vão ter que já estão com a desculpa. Não, porque tem que fazer mais isso, mais aquilo outro, sabe como é que é? Então, gente, mobilização. Amanhã vai ter mobilizações, dia 12 de julho, em vários lugares, várias capitais, em várias cidades, chamada pelas centrais sindicais, eu acho até de maneira tardia, foi uma pena, mas é justamente isso. Por fim, queria, como sempre, pedir a vocês para contribuir financeiramente com din-din para a Web Rádio Censura Livre. Não é contribuir para a Almir, não, nem mesmo para o Antônio. Para a Web Rádio Censura Livre. Nós temos um estúdio, o estúdio custa. Para a gente seguir sendo independente dos patrões, dos grandes patrões, dos banqueiros e de partidos políticos, nós precisamos de contribuição. Seja de sindicatos, cooperativas, movimentos sociais, tá? Então você que é filiado a um sindicato, peça para o seu sindicato contribuir para a nossa emissora. Inclusive a gente disponibiliza toda uma estrutura, vocês podem até ganhar um programa, use nosso estúdio. Nós oferecemos inclusive a opção para gravar spot publicitário, ter um programa, a gente vincular propaganda na nossa programação, nos nossos programas, nos nossos intervalos. O Economia Fácil não tem intervalo, porque também não tem patrocinador. Então vocês me ouvem durante mais de 60 minutos. Mas peça seu sindicato para contribuir, sua associação. Nós convidamos as lideranças do movimento sindical e popular. Tenha um programa aqui na nossa grade e contribua para a emissora, para vocês, de trabalhador para trabalhador. E é claro, você
contribuições individuais. Nós temos uma conta corrente, tudo direitinho, uma conta tudo legalzinho, com CNPJ, tá? Contribua para a nossa rádio, para manter esse importante projeto no ar. Precisamos do apoio de vocês, certo? Para a gente seguir na luta, seguir dando voz aos setores que não têm voz. Dar voz àqueles que não têm voz. Tá? Com uma abordagem diferente, alternativa, que não seja monolítica em defesa dos interesses dos grandes patrões. O trabalhador precisa ser sua própria voz e para isso precisa bancar. Tá? A Rede Globo não cobra de quem assiste, mas recebe dinheiro dos banqueiros. Vocês podem ver no intervalo comercial do Jornal Nacional lá quem são as principais empresas que contribuem. São os banqueiros, são as montadoras. Você pode ver na propaganda, no intervalo comercial, e por isso o Jornal Nacional defende o que defende. As outras emissoras que estão apoiando o Bolsonaro, como a Record, que além de dinheiro da Igreja Universal, também recebe dinheiro de quem? Indústria farmacêutica, bancos, montadoras. Então, dos grandes patrões, ganha dinheiro dos grandes patrões e por isso defende o que defende. Tá bom? Então, contribuam para a nossa emissora. Tá legal? Nós vamos deixar registrado o nosso canal, nosso e-mail, nossa conta, a forma que você pode contribuir qualquer dinheiro, em qualquer quantia, tá bom? Você vai lá no Banco Bradesco, a gente tem que ter uma conta corrente e um banco, né? Mesmo que a gente fala mal dos bancos. Então, eu encerrei, já extrapolei o tempo, queria encerrar. Convidar vocês para conversar conosco, esse bate-papo todas as quintas-feiras, às 20 horas. Algumas vezes, a maior parte das vezes é ao vivo e lá direto do estúdio, algumas vezes não, tá? Algumas vezes é gravado. Tem reprise e reapresentação ao longo da nossa programação. E, é claro, a live vai estar salva. Você compartilhe, curta e compartilhe. Tá bom? Faça o compartilhamento. Mande para os seus grupos de zap o link. E, claro, baixe nosso aplicativo no seu celular. Vai lá no Play Store, digita Censura Livre. Ou baixe os aplicativos de rádio online, como RádioNet e Rádio. Aí vai lá no aplicativo, digita Censura Livre. E você vai assistir, e é claro, no nosso site, www.clwebradio.com. Não deixe de nos assistir semana que vem, quinta-feira, às 20 horas. Siga com a programação da nossa emissora. E um forte abraço, já estourei o tempo. E Antônio Figueiredo lá no estúdio, muito obrigado, é com você. E, é claro, assista o programa do Antônio amanhã às 8 da manhã, tá bom? O Censura Livre, Boletim Censura Livre, primeira edição. Falou? Um forte abraço, um beijo e até a semana que vem com Economia Fácil, versão estendida, às 8 da manhã. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Tchau, tchau, gente. Encerrando a nossa live. Encerrando a nossa transmissão. Continue assistindo a programação do Censura Livre Web Rádio lá no nosso site www.clwebradio.com. Tchau, tchau.